Senhores, boa tarde. Eu não sou palestrante, me colocaram nessa condição, mas eu só quero passar alguma coisinha que eu estudei durante a semana, e é a respeito de um estudo de uma obra de Martins Peralta, que eu li há um tempo atrás, e ele nos coloca uma condição de falar da nossa vida sobre os melhores frutos. E isso me chamou muita atenção, porque é o que a gente precisa de colher dessa vida, são os melhores frutos. E para isso, depende somente da gente, das nossas transformações, do nosso esforço, diário, para que a gente possa alcançar esses melhores frutos. Martins Peralta Sobrinho, ele é um sergipano que fez parte da Federação Mineira e amigo de Chico Xavier. Ele escrevia artigos para jornais como Luzeiro, Estado de Minas, O Reformador, e ele faleceu em 2007. Seu filho Basílio, que reuniu essas obras de artigos de jornais e formou esse livro de nome Evangelho Puro Evangelho. É um livro legal, a gente lê e tem bastante mensagem agradável nele. Então ele nos coloca na lição de agosto de 1959, ele retira do Evangelho de Jesus, do apóstolo Paulo 22:16, que a pergunta de Ananias: e agora, por que te detens? É uma questão que, quando a gente começa a caminhar no Espiritismo, a gente depara com um monte de coisa nova. E essa é uma questão que nos empolga bastante, de por que você ainda se coloca na condição que está. Por que te detens? E segundo as anotações de Lucas, do apóstolo Paulo, do Ato dos Apóstolos, o bondoso velhinho Ananias, depois de restabelecer em Damasco a visão de Saulo de Tarso, perguntou-lhe: e agora, por que te detens? Acompanhando a história de Saulo, se tratava de um oficial romano, enérgico, seguidor das leis mosaicas, e que perseguidor, em sua condição da época de cristãos. E ele sai de Damasco, ele sai para Damasco e em busca de cristãos, principalmente de Ananias, o qual ele achava que era a parte mais forte que existia na época, que era quem fazia todo o movimento. E, na verdade,
Ele era uma parte do movimento, né? Então, ele estando à procura de Ananias, indo para Damasco, ele se depara com uma luz muito forte no meio da viagem e ele fica atordoado com essa luz e cai literalmente do cavalo. Nessa caminhada, esse período que ele cai, ele tem a visão de Jesus. E ele consegue identificar toda a sua trajetória até ali, o que era realmente a vida, o que era realmente a obra de Jesus. Ele se deparou e pôde entender e compreender o que é que ele estava fazendo, a busca que ele estava fazendo nessa perseguição. Então, de joelhos, ele se reverencia a Jesus e com humildade, após compreender, ele pergunta a Jesus: o que queres que eu faça? Nessa condição de servo humilde, Jesus, diante dessa profissão de fé, que profissão de fé no dicionário é uma declaração pública que alguém faz a sua crença. Diante disso, o Senhor, com todo carinho e atenção, recebendo essa humildade dele, ele fala para Saulo: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que fazer. Obediente, ficando aos cuidados de Ananias, a quem ele estava perseguindo. Então, a gente há de buscar mais um pouco desse entendimento. Qual é a obra de Jesus que vem trazer para nós aquilo que você persegue, que você odeia, é aquilo que vai te trazer para você amar. Então, é onde que a gente começa essa avaliação das nossas vidas, o que pode estar acontecendo que a gente tem que nos voltar a Jesus, compreender, entender essa mensagem que ele nos traz, né? Então, semelhante interpretação pode ser comparada à advertência de Jesus a Públio Lentulus, nobre senador romano, que suou para seu espírito, neste momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração, doravante um cântico de amor, de fé e humildade. Da mesma forma, aconteceu com Públio Lentulus, senador romano, alta patente, mas que foi
em busca da cura da sua filha, saindo à procura de um local mais ameno, para poder buscar um alívio para a cura de sua filhinha, caçula. E quando ele se depara diante de graves, como se não tivesse mais ambiente para poder buscar essa cura, porque se tratava, médicos, que se tratava de lepra. E naquela época não havia cura. Mas tinha como arrumar um local mais ameno, um local que tivesse um clima mais agradável. Então ele viajou com a sua família, com toda a sua comitiva, em busca desse refúgio que pudesse dar essa tranquilidade. E por onde ele passa, de Roma para Jerusalém, Jerusalém a Cafarnaum e posteriormente para a Galiléia, ele encontra rumores de que o mestre de Nazaré fazia milagres. Mas como ele, um senador romano, poderia ir atrás de um galileu, de um profeta, pedir uma cura? Tinha uma incoerência muito grande nessa história. Então, ele, em uma situação muito difícil, ele pergunta para a filha, um corpo todo ferido, que iria mandar vir de Roma todos os brinquedos que ela tinha para aliviar e tentar dar a ela algum conforto, coisa que ele não podia dar, que era devolver a cura a ela. E ela vira para ele e pede que queria o mestre de Nazaré. Mais uma que a vida nos coloca para que a gente possa resolver que caminho tomar. Como você diante de um filho em carne viva, você deixa de fazer o que ele pede. Então, ele deixa seu orgulho de lado, atendendo o pedido da própria filha. Diante desse pedido, deixa seu orgulho e vai ter o Messias de Nazaré. E toda vez que no sofrimento ou pela compreensão acordamos para realidades espirituais, há sempre, da parte do céu, indagações ou advertência que induzem a responsabilidade individual, ao trabalho e ao progresso. O coração leal e generoso de Públio Lentulus recebeu ainda do mestre a insistiva advertência: ninguém poderá agir contra a tua própria consciência. Se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso, esse minuto que ele estava tendo com Jesus, se ele o perdesse, poderia levar séculos, milênios, para tê-lo de volta.
E isso acontece conosco também. Não é só nas grandes histórias que isso vai acontecer. Acontece todos os dias conosco. O que nos conduz para a nossa vida são as nossas escolhas. Não temos como ter meio termos. São as nossas escolhas que nos trouxeram até aqui, hoje no Jean. São as nossas escolhas que nos vão fazer sorrir ou chorar amanhã. Então, se queremos essa felicidade, buscar essa cura, temos que fazer as escolhas bem feitas. O voluntarioso Saulo ouviu, por sua vez, de Ananias, indagações não menos incisivas. E agora, por que te detens? Ou, segundo outras traduções, e agora, por que te demoras? Por que não fazemos as escolhas que temos que fazer? Por que daquele regime que só vai começar na segunda? Aquele medicamento que nós não gostamos de tomar, só vai tomar o mês que vem. Por que não deixar para ser feliz agora de uma vez? O que nos impede são as nossas vontades. Tempos depois, transformado para a luz do Evangelho, renascido para as claridades da Boa Nova, o extraordinário bandeirante oferecia à humanidade consciente testemunhos que, pelo apelo de Ananias, ressoara proveitosamente no seu mundo consciencial, já exaustivamente trabalhando no trato constante com as Escrituras. Saulo entendeu a mensagem de Jesus, compreendeu que estava equivocado, tomou o caminho para entender e compreender o reino de Deus. O futuro mostraria igualmente o antigo senador romano realizando magnífica obra de realização do Evangelho. Saulo e Públio Lentulus, almas leais, sinceras e no íntimo profundamente generosas. De definitivo, a nobre sementeira de suas almas, favorecendo pela conduta firme e inabalável a consolidação do idealismo e do conhecimento superior, elegendo ambos, por fim, Paulo de Tarso e Emmanuel, duas figuras grandiosas que nós temos, figuras que nós podemos nos espelharmos para viver uma vida de atitudes, buscando esse conhecimento desses dois estudiosos de Jesus.
o apóstolo do Evangelho, por sublime e permanece o roteiro. Se Saulo é um símbolo inconfundível do passado, Emmanuel é uma realidade do presente, que ouvimos, sentimos e respeitamos. Direito ou não, ostensivo ou velados, o convite, as advertências continuam a descer para os homens em porções relativas às necessidades de cada aprendiz, a fim de que superemos atitudes, hábitos e ideias profundamente enraizados. Que nós possamos compreender essas atitudes de Paulo de Tarso e de Emmanuel, colocando em nossas vidas que para eles também não foi uma facilidade, foi com dureza, foi com perseverança, que compreendeu essa encruzilhada de caminho para que eles pudessem tomar as decisões com que eles precisavam. Na nossa vida não é diferente. Nos vemos a todo tempo em encruzilhadas, precisando de tomar decisões que precisam ser acertadas para o nosso futuro. Pelo menos no futuro, que aqui nós colocamos como prioridade de crescimento, de trato feito, para que a gente possa retornar no futuro para a casa do Pai, com essa missão de crescer mais um pouquinho, com essa missão de melhorar mais um pouquinho. Talvez ainda demore muito para que nós possamos ser comparados como Paulo, como Emmanuel, mas nós temos que buscar esse caminho, nós temos que buscar essas escolhas acertadas para que possamos melhorar a nossa condição. E ele fala um pouquinho mais. Representando por admiráveis mensageiros, o Mestre convoca-nos a todos para o mais importante e transcendental problema do ser consciente. O crescimento moral e espiritual através do entendimento e da efetiva assimilação dos preceitos do Evangelho. Tais chamados surgem, vias de regra, em forma de símbolos, que homens às vezes não entendem, que o homem às vezes não entende. E esse símbolo vem às vezes na enfermidade prolongada, na provação dolorosa, na pobreza excessiva, nas melhores esperanças que se enfraquece. Às vezes vem velado dessa forma para nós. Em qualquer experiência penosa pode estar, simbolicamente, a indagação de Ananias. E agora, por que te detens? E na advertência de Jesus a Públio Lentos,
relativo ao ditoso minuto do maravilhoso encontro em poético sítio palestinense. Então, meus irmãos, essa mensagem que Martins Peralva nos traz, a essa escolha que devemos fazer, que precisamos de fazer, para que amanhã a gente consiga entender e compreender melhor a nossa existência. Os melhores e mais belos frutos da vida são reservados àqueles que conseguem enxergar em todos os acontecimentos preciosas lições que induzam o espírito ao despertamento legítimo. Ele coloca uma palavra legítima nesse despertamento, porque não cabe o achado, eu acho, tem que ser autêntico, tem que ser legítimo esse despertamento, a fim de que, se nos determos, o progresso real se efetive sobre as bênçãos de Jesus, assegurando-nos a felicidade na terra e no espaço. Eu recebi uma mensagem um dia desse e eu achei ela oportuna, de tantas aflições que o mundo nos coloca e nos traz a respeito da nossa vida cotidiana. E ela começa dessa forma: essas coisas acontecem todos os dias, e todos os dias saímos de casa achando que jamais acontecerá conosco. Uma doença leva embora um pai. O médico comunica um exame preocupante. Uma moto atravessa um sinal fechado. Todos os dias isso acontece. E todos os dias nossos planos são os mesmos: trabalho, almoço, trabalho, jantar. Não acho que seja uma tragédia quando essas coisas acontecem. Acontece com a gente, dizemos: que tragédia, morreu tão cedo. Não acho que seja uma tragédia. Acho que a vida é um amontoado de coincidências, porque a coincidência não existe. Acho que hoje estamos aqui, amanhã não estaremos mais. Uma tragédia é não valorizar a vida em família. Uma tragédia é trocar um sorriso de quem amamos por um celular. Um passeio em família pelas preocupações do trabalho. Uma tragédia é não abraçar as pessoas hoje. Uma tragédia é passar uma vida em branco. Uma tragédia é achar que um dia vamos ser felizes, hoje não. Uma tragédia é achar que não vai acontecer com a gente. E a vida vai ficando para depois. Um dia eu mudo de emprego. Um dia eu digo que gosto dela. Um dia eu faço esta viagem.
Um dia eu acho que vou ser voluntário nesse projeto. Acho uma tragédia quando aprendemos a valorizar o que temos só depois que perdemos. Acho uma tragédia viver de aparências. Acho uma tragédia comprar coisas achando que isso seria felicidade. Acho uma tragédia trabalhar em algo que você odeia. A morte não é uma tragédia. Tragédia é quando a gente não viveu. Essa mensagem é de Marcos Piaget. Eu achei interessante trazer para uma reflexão, porque os nossos frutos que nós estamos a buscar, os nossos melhores frutos, ele tem que vir das nossas escolhas. E as nossas escolhas têm que começar hoje. Era esse que eu queria trazer para vocês como reflexão. Obrigado.